Olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias. Eu sou Márcio Paz Barreto e nós estamos aqui nessa terça-feira em mais uma edição do podcast Papo Reto, direto da redação da Agência Brasil de Notícias. Desde já quero agradecer imensamente a audiência de toda terça e quinta-feira no podcast Papo Reto. Muito obrigado para você que acompanha a gente nas nossas plataformas digitais, seja ela no Facebook, no Instagram, no YouTube e no próprio site www.agenciabrasildenoticias.com.br. Hoje eu estou recebendo aqui o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui depois de muito tempo, né? Tentando ajustar a agenda. Prazer estar aqui na Agência Brasil de Notícias, a ABN, para a gente falar um pouquinho do Detran, um balanço dessa gestão, do trabalho que a gente tem feito no governo Wilson Lima, trazer o lançamento do programa Detran Cidadão, todas as novidades que o Detran Amazonas tem colocado à disposição da população. Agradecer também a presença do Jonas Wesley, que é o jornalista aqui da Agência Brasil de Notícias. Mais uma vez está dividindo aqui a bancada junto comigo. Seja bem-vindo, Jonas. É um grande prazer estar com vocês hoje e fazer parte do projeto, né? Vamos de papo reto. Vamos lá, vamos de papo reto e você pode participar também do nosso podcast Papo Reto, mandando sua pergunta, sua sugestão, sua crítica. Participe, mandando sua mensagem para o nosso Instagram, para o nosso Facebook e também para o nosso YouTube. Se preferir mandar direto para a produção, manda para o nosso WhatsApp, número 92, código 994600627, 994600627. Esse é o número direto da redação. Você pode mandar sua pergunta para o Dr. Rodrigo, para mim, para o Jonas. Fica à vontade para participar do podcast Papo Reto desta terça-feira. Dr. Rodrigo de Sá, vamos à pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente faz aqui do podcast Papo Reto, ela é simplesmente: quem é o Rodrigo de Sá? A gente sabe que hoje ele é diretor-presidente do Detran, a gente sabe que ele é delegado da Polícia Civil, mas quem é a pessoa do Rodrigo de Sá? Mas sempre que eu recebo essa pergunta, é muito difícil falar de nós mesmos, né? E geralmente a gente recebe essa pergunta no final da entrevista. Já me inicia com a pergunta difícil, mas vamos lá. Como você bem disse, eu sou um delegado de polícia, atualmente exerço a função estou como diretor-presidente do Detran Amazonas, após ter exercido a função de diretor técnico durante 1 ano e 2 meses. Creio eu que isso tenha me credenciado a alçar voos maiores e a assumir a condição de presidente hoje. Atualmente sou vice-presidente da Associação Nacional dos Detrans. Muito me orgulha poder colocar o Amazonas de novo no papel de protagonismo em âmbito nacional, coisa que há muitos anos não acontecia. Nós tiramos o Detran Amazonas lá de baixo, colocamos lá em cima, entre os 5 primeiros Detrans do país. Sou um cara que procura trabalhar, procura inovar, inquieto. Inquietude é uma palavra que segue comigo aí, trilha o meu caminho profissional. Acho que a gente sempre tem que estar buscando melhorias, procurando evoluir, e o marasmo e a mesmice não faz parte do meu dia a dia. A gente tem que contagiar a equipe. Então, eu sou um cara que procura contagiar a equipe, liderar de fato, com exemplo e não só com palavras. São 20 anos aí de serviço público já praticamente. Tive a experiência de ter mais de 8 anos trabalhando no Ministério Público Estadual, trabalhei no TRE, até chegar à condição de delegado de polícia, que eu completo agora em janeiro de 2022, 11 anos de carreira. Então, eu acho que a gente já tem uma experiência básica aí para se credenciar, alçar voos maiores, e eu sempre digo que o Detran Amazonas é o maior desafio da minha vida. Estou muito feliz ali porque estou colocando em prática tudo aquilo que a gente pensa de gestão, tudo aquilo que a gente entende que seja bom de fato e, sobretudo, para a população. A gente trabalha diariamente para repercutir esse trabalho na ponta, lá no atendimento, no serviço melhor, no atendimento melhor à população, e acredito que a gente tem obtido resultados positivos. Eu não sei por que, Jonas, as pessoas fogem da pergunta, né? Pois é. Esse relatório que o doutor Rodrigo fez aí, da profissão, do profissional que ele é, em várias frentes, isso aí a gente já conhece, né? Muita gente já conhece. Eu quero saber quem é aquele Rodrigo que ninguém conhece ainda, a não ser a sua família, claro. Eu falei uma palavra: inquieto, agoniado. Eu nunca estou satisfeito com as coisas, eu preciso sempre correr atrás para conseguir algo mais, perfeccionista. Sou um cara exigente, né? Minimalista, eu sou muito no detalhe, gosto muito de fazer o ajuste fino das coisas. Paizão. Corrigir. Onde você cresceu? Falar de família, pai, a minha filha é a maior alegria da minha vida, né? Eu tenho uma única filha, ela tem 5 anos, foi muito esperada, muito planejada, e a alegria do dia a dia, né? Ela sempre me liga, eu estou no trabalho em reunião, às vezes ela me liga de vídeo, aí eu atendo para ver, ela quer pedir alguma coisa, enfim. Família, minha mãe, esposa, enfim, a gente tenta ter isso como
um porto seguro, né, para o dia a dia. Não é fácil o dia a dia de trabalho, a gente sai cedo, volta à tarde, não raro eu nem encontro a minha filha, que eu saio, ela está dormindo, eu volto, ela já está dormindo também, enfim, é isso. Sempre fui um cara que procura estudar muito, conquistei as coisas com esteio, com fundamento no estudo. Não vim de família rica, influente, política, fui criado somente com a minha mãe, tá aí uma coisa que pouca gente sabe, então fui criado apenas com a minha mãe, não tenho um pai registrado sequer na minha certidão de nascimento, mas isso não me envergonha de maneira alguma, pelo contrário, me faz ter mais amor, mais dedicação à minha filha, que hoje é a razão da minha vida. Então, o fato de eu não ter tido o pai presente faz com que eu seja, penso eu, um pai melhor. E minha mãe me deu toda a possibilidade de educação, nunca teve condições, né, de sobra assim para esbanjar, mas sempre pôde me dar uma educação de qualidade e eu aproveitei essa oportunidade. Com a educação eu cheguei onde eu cheguei. Eu faço essa pergunta porque a gente procura conciliar e entender o profissional do ser humano, né? E hoje, você falando sobre isso, a gente consegue entender o porquê de hoje a gestão do Detran ter esse braço para a cidadania mais humanizado, esse braço mais humanizado. E aí a gente começa a entender, porque o cara pensa assim, órgão do Detran é um órgão de segurança, quem está lá à frente é o delegado de polícia, então o cara, né, mão de ferro, rígido e tal, mas não, a gente vê que existe essa onda, esse braço da cidadania, né, da humanização. É uma sensibilidade, né? A gente não pode... O Detran, quando você olha lá na minha sala, na saída tem um mezanino. E é bom ir lá que você olha os dois salões. Ali é dividido, tem um salão da área de veículos e tem um salão de atendimento de CNH. Você percebe a quantidade de pessoas que circulam por ali. Então você recebe as pessoas, você abraça as pessoas, mais ou menos por dia? Em torno de 5 mil pessoas por dia. Em condição de normalidade, agora a gente já voltando ao atendimento na full, como eu digo, né, 100%, a gente chega a receber essa quantidade de pessoas lá, e pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais. É uma instituição extremamente democrática. Então a gente tem que ter esse olhar, essa sensibilidade. Não dá para imaginar que o Detran seja tão somente uma entidade arrecadadora e fiscalizadora. Não é esse o nosso tom, não é esse o nosso objetivo de trabalho. Tanto é que eu falei aqui nos bastidores que o nosso slogan desde o início da gestão era Detran Amazonas promovendo cidadania. Porque em reuniões da AND, da Associação Nacional, que eu já participo desde que eu era diretor técnico, a gente sempre discutia, eu e alguns diretores, como o Detran trabalha com cidadania, promovendo direitos fundamentais. É que as pessoas talvez não tenham essa visão. Infelizmente, o modelo de negócio de todos os Detrans é com retroalimentação com pagamento de taxas. Os Detrans do Brasil não recebem recursos do Tesouro, recursos de fonte 100. Então, para manter a estrutura, ele precisa arrecadar. E eu sempre digo também, o Márcio e Jonas, né, que a nossa tabela de taxas é a menor do país. E foi uma determinação do governador Wilson Lima, no início da gestão, Rodrigo, não mexe nessas taxas. E agora nós passamos quase 2 anos sem promover a atualização dessas taxas por conta da pandemia. E atualizamos só agora em setembro, porque não tinha condições mais de manter do jeito que estava. Mas não aumentamos em nada as taxas do Detran. É a menor tabela de taxas do país. E aí eu digo, quando o cidadão paga a taxa, ele quer ser bem atendido. Ele precisa ser bem atendido. Está pagando por um serviço. Exatamente. E assim, é uma instituição que precisa atender bem a população, se retroalimenta disso, mas garante, como eu estava falando, direitos fundamentais importantes. Quando você emite uma CNH, você não está garantindo só um documento qualquer. É um documento de identificação oficial que te permite ser identificado civilmente, te dá cidadania. Segundo, quando você emite uma CNH também, especialmente aquelas que têm atividade remunerada ou de profissionais que exercem uma capacitação específica, a gente vai falar mais à frente dos mototaxistas, você garante uma oportunidade de trabalho para essa pessoa. O trabalho é um direito fundamental do cidadão também. A identificação civil é um direito fundamental do cidadão, o trabalho é outro direito fundamental do cidadão, e o terceiro que a gente garante também é o registro do veículo. O veículo, apesar de ser um bem móvel, requer para que ele seja registrado todo um procedimento solene, formal, que é feito nos Detrans. Sem isso, você não garante a propriedade desse veículo. Então, o Detran Amazonas, ao registrar um veículo, transferir de propriedade de uma pessoa para outra, ele garante um direito de propriedade ao cidadão ou a uma empresa, que também é um direito fundamental previsto na Constituição. Ou seja, eu falei de 3 serviços que o Detran faz e que garante e promove cidadania. Vamos falar do balanço desse ano, Rodrigues. Vem aí com pandemia, mas o Detran continua fazendo operações, fiscalizações de trânsito. Qual o balanço que o Detran tem hoje? Não sei se já fechou também esse ano,
Mas até agora, o que a gente tem de números? Qual é a percepção que você tem desse ano? A fiscalização ela passou por algumas mudanças, sabe? A gente, principalmente no período de pandemia, a gente teve que frear um pouquinho, entender o momento pelo qual a população estava passando, de escassez de recursos, de emprego, né? A economia sofreu um baque muito grande com a pandemia, então naturalmente que a gente precisava também exercer um olhar muito mais voltado para a segurança do trânsito do que tão somente para a questão de licenciamento. Eu sempre digo que o nosso objetivo ao fiscalizar é garantir a segurança no trânsito e não tão somente arrecadar. Não é esse o objetivo principal. A arrecadação faz parte de uma maneira secundária, porque a todos nós... É uma consequência, uma consequência, e a todos nós, principalmente aqueles que adquirem algum patrimônio, incide algum imposto, algum tributo. E isso é uma questão de justiça social, justiça tributária. As pessoas precisam honrar com seus compromissos legais. Você paga seu imposto de renda, paga seu IPVA. Então tem muita gente que honra e outras que não honram. A gente está chegando num nível de inadimplência de 60% aqui em Manaus. É injusto do ponto de vista de justiça tributária e social com aqueles que pagam. Enfim, mas o licenciamento é importante para o cenário nacional. Tanto é que a nova lei aprovada agora pelo governo federal, que permite com que o veículo não seja removido e seja dado prazo de 15 dias em situações em que não comprometa a segurança no trânsito, ele afasta essa possibilidade quando o carro não está licenciado. Ou seja, atraso de licenciamento ainda é motivo de remoção de veículo, mesmo que o carro não ofereça nenhum risco à segurança no trânsito, porque o legislador entende que é importante o pagamento e a honradez com relação aos tributos. Mas assim, as operações continuaram, a gente com esse foco, como eu te falei, em promover segurança no trânsito, em promover segurança viária, em ajudar também as outras instituições da segurança pública, e a gente mantém a nossa média. Nós fizemos aí cerca de 370 operações, de janeiro agora até dezembro, né, antes de fechar o mês de dezembro. Já foram mais de 15 mil autuações, e as principais delas é veículo em atraso de licenciamento, ou condutor sem possuir ou portar CNH, alcoolemia. De alcoolemia nós tivemos até o momento 1.952 autuações. E aqui... Esse número é expressivo em relação... É expressivo. 1.952 autuações, mais 590 recusas. E aí tu somas isso daqui, vai dar mais de 2.100 autuações. Eu sempre somo porque a recusa tem o mesmo efeito administrativo que a constatação. Sim. Muito embora esse indivíduo possa... Quem não deve não teme, né? Exatamente. E aí tem muita gente que não faz porque acha que vai fugir de repente de uma imputação criminal. Porque a partir de 0,34 em diante de concentração de álcool por ar alveolar, você já é considerado, você já incide na infração penal. E aí a pessoa acha, não vou fazer porque eu não quero me produzir prova e tudo mais. Não existe isso. O STF já declarou a constitucionalidade desses artigos e qualquer meio de prova é válido desde que essa pessoa seja conduzida à delegacia. Então, se ele estiver visivelmente embriagado, de repente ele pode passar por um exame clínico e ser constatado em embriaguez e responder criminalmente também. Então, é um artifício que, a meu ver, não vale muito a pena. As pessoas vão incorrer nas mesmas sanções, nos mesmos efeitos legais de fazer o bafômetro ser constatado. O que falta, Rodrigo, para a gente diminuir esse número de pessoas dirigindo veículos alcoolizados? Olha, Márcio, a gente tem trabalhado muito isso. Eu acho até que as campanhas voltadas única e exclusivamente para aquela coisa de álcool e direção não combinam, se beber não dirija, já perdeu um pouco o efeito, já se banalizou. A gente precisa encontrar outros meios, se reinventar para incutir na cabeça das pessoas que essa prática é nociva e pode causar morte. A gente está com uma campanha no forno aí para sair para final de ano, aí para as festas de fim de ano, que eu tenho certeza que vai impactar muito a sociedade, algo muito forte. Que a gente precisa. É diferente. Eu tenho que sair do lugar comum. O meu modelo de gestão é um pouco isso. Eu estou sempre atento ao que acontece nacionalmente e com a experiência que, graças a Deus, a gente já tem. Em 4 anos de Detran, a gente percebe que essa toada aí, essa pegada de álcool e direção não combinam, beber e dirigir, já é algo banalizado. Os números mostram, né? Os números mostram isso. As pessoas insistem em beber e dirigir. Por mais que você faça o trabalho de conscientização, por mais que elas vejam que o Detran está nas ruas, elas assumem o risco dessa consequência, mas muitas delas, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, não tem ideia da dimensão e das consequências que hoje existem para quem faz isso. Beber e dirigir e causar uma lesão corporal grave ou gravíssima, ou causar uma morte no trânsito, hoje, depois de alterações legislativas de 2017, uma alteração legislativa que ocorreu em 2017, impõe pena de 2 a 5 anos e reclusão, regime inicial fechado para quem causar lesão corporal grave ou gravíssima,
e 5 a 8 anos de reclusão para quem causar um homicídio na direção de veículo automotor alcoolizado. Ainda é considerado um homicídio culposo? Culposo. A questão do doloso é uma questão sistemática e de doutrina penal. Não dá para você imaginar que o cara, a não ser que se prove que realmente ele usou o carro como uma arma. Mas, fundamentalmente, os crimes que estão previstos no CTB são todos culposos. O que aumentou foi a gravidade desse crime. E aí um ponto importante, como eu falei, se exasperou a pena, aumentou a sanção penal, mudou-se o regime de cumprimento de detenção para reclusão, e a mudança mais importante, ao meu ver, ocorreu agora com a alteração do CTB a partir da Lei 14.071, que foi afastar o artigo 44 do Código Penal nesses casos de crime quando o cidadão está sob efeito de álcool na direção. O que significa dizer? Antes, qualquer que seja o crime, porque o 44C do Código Penal traz o seguinte: o crime culposo você pode converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. E aí vem aquela história de cestas básicas, serviços, a sociedade, prestação de serviço. Não pode mais nesses casos. O CTB afasta a aplicação do artigo 44, ainda que os crimes sejam culposos em sua natureza, porque especificamente está lá dizendo: alcoolizado, causou lesão corporal grave ou gravíssima, ou causou a morte de alguém, não pode transferir, não pode converter em restritiva de direitos. Vai cumprir a pena privativa de liberdade. Pouca gente sabe disso. Então, o sistema, quando me perguntam, doutor Rodrigo, tem que mudar a legislação? A meu ver, não. Tem que transformar o crime de homicídio em crime doloso? Talvez não. Não precisa. A gente só precisa efetivar o que se tem à disposição. E aí, com essa alteração de 2017 e essa agora da 14.071, eu penso que o sistema está adequado para fazer frente a essas condutas. Doutor, você tem acompanhado como tem crescido nos últimos tempos o crescimento de crimes no trânsito por confusões entre motociclistas e motoristas de veículos de 4 rodas e tudo mais? O Detran, ele entra de alguma maneira nesses casos promovendo campanhas ou trabalhando em cima da diminuição desses casos, dessa incidência, às vezes, de crimes, onde o motorista persegue o mototaxista ou vice-versa, em confusões e tudo mais? Esse tipo de comportamento eu acho que se potencializou, especialmente pós-pandemia, ou durante a pandemia, né? As pessoas mais estressadas, assodadas, né? com essa retomada, e muitas delas estavam realmente com os nervos à flor da pele. Aí já é mais uma questão de segurança pública propriamente dita, né? Porque você já transcende a questão de segurança no trânsito, de você promover essa segurança no trânsito, e parte já para uma questão de segurança pública realmente. Porque não raro o que acontece, consequentemente a essas discussões, uma lesão corporal, até homicídios, enfim. Então já descamba aí um pouco não, acredito que totalmente para a área de segurança pública. A gente pode atuar e ajudar também, de repente fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas relaxem, fato que aconteceu recentemente lá em Campinas, né? Sim, o cara arrastou com um carro, a família inteira, né? Um rapaz numa pajeira, e depois a família pegou uma picape. Eu não quero crer que essas pessoas estejam em sã consciência, em nível de sanidade adequada, realmente devem estar com os nervos à flor da pele, que aqui uma discussão de trânsito vira um problema muito maior. Apesar de ter começado no trânsito, vai para algo maior. Vai para algo maior, transcende a questão do trânsito, então somente. Qual foi a operação que marcou esse ano para o Detran, de forma positiva, claro? Olha, Márcio, eu acho que operação de fiscalização propriamente dita. A gente tem feito muitas operações em áreas em que a gente entende que tem uma possibilidade maior de acidentes. Então, as operações de meio de ano, né, com festa junina, carnaval, fevereiro, só que a pandemia trouxe um cenário diferente, né? Operações de fim de ano agora, a gente está esperando, no final de ano agora, a gente está esperando algo muito forte. Mas esse ano, especialmente, eu devo te dizer que não teve uma operação que marcou. A gente manteve ali um nível, diria que ordinário, né? Algo bem estável, não teve nada sazonal. A pandemia nos impôs isso. O que a gente via muito nesse período era abuso de alta velocidade, e aí, agora me veio à mente quando você falar algo especial, eu preciso dizer, e de fato teve, foi erro meu dizer que não teve. Que a gente vai puxando aqui na memória e vai retrocedendo e entendendo o que de fato aconteceu. A gente tem a questão dos rolezinhos. Sim. E nesse período de pandemia, isso se tornou mais evidente, porque as pessoas viam um cenário propenso a essa prática. Do turismo. Livre, sem trânsito, sem retenção de veículos, com a fluidez, né, que ele deseja, aí começava a fazer manobras perigosas, imprimir alta velocidade. Então nós tivemos muitos problemas com esses grupos de passeio. Não é proibido passear de motocicleta, é proibido você promover manobras perigosas que coloquem em risco a vida das pessoas, né, exceder o limite de velocidade para aquela via, é isso que é proibido.
e infelizmente eles praticavam esse tipo de condutas. E nós tivemos muitas operações voltadas especificamente para esse tipo de prática. O Waze é inimigo do Detran, doutor? Olha, Márcio, não tinha essa pergunta aqui não, eu estou fazendo. Eu te diria, eu uso o Waze, mas eu uso o Waze com o objetivo de chegar no local. Mas eu estou falando em termos de informações. Eu acho até que assim, a gente precisa sempre estar se reinventando e sempre tem que estar à frente daquele que pensa em transgredir a norma. Eu, como delegado de polícia, sempre dizia, a gente está um passo atrás de início, mas a gente avança. Porque o bandido está 24 horas pensando em fazer besteira. Ele pode até fazer, mas a gente chega. A polícia é mais preparada, a segurança pública é mais preparada, o Estado é mais forte. Então, tu não consegue estar o tempo todo controlando as pessoas e evitar aquela Pois é, o cara passa ali, tem uma fiscalização, colocou lá, o outro já... Aí o que nos cabe? Promover o dinamismo necessário. Eu sempre digo, a minha equipe nunca pode ficar mais de uma hora no local. Tem essa estratégia. Não dá, não tem como. Um já vai falando pro outro, uma hora já deu. Você pode ter certeza. Já muda a posição. Já muda a posição, a gente já tira o local, vai para outro local, sempre procurando dar um ineditismo. E a gente tem locais que nós repetimos as operações e as pessoas já pegamos mais de 2 vezes no mesmo local. Ela sabe que ela vai ter operação e volta lá praticando a mesma coisa. Então, a filosofia que a gente adota são fiscalizações dinâmicas, com um tempo curto, para evitar justamente que plataformas como essa, ou disse-me disso, ou grupo de WhatsApp, tem muitos grupos de WhatsApp com o objetivo de dizer onde tem uma operação, né? E a gente tem um trabalho de inteligência também dentro do nosso núcleo de operações. Então você que gosta de usar esses aplicativos para fugir de blitz, não vai funcionar. Aí dançar. Agora, doutor Rodrigo, vamos falar de implantação de radares em avenida, que é outra coisa também que mexe com a população, né? Como é que está esse planejamento? Como é que está essa implantação desses radares aqui na cidade e nas rodovias? Primeiro a gente precisa traçar essa distinção que você acabou de frisar no final da tua pergunta. Na cidade, competência do IMMU, é uma competência municipal, uma vez que o trânsito local municipalizado, o IMMU tem sido um parceiro, tem uma estrutura adequada, e o Paulo Henrique, é o atual diretor, em uma certa ocasião, uma coletiva nossa, ele relatou... Mas vocês trabalham juntos na cidade? Não. Ou é só competência só IMMU. Na verdade, nós poderíamos trabalhar juntos, né? A gente está numa tratativa aqui, eu quero até conclamar o Paulo Henrique vamos celebrar esse convênio, Paulão, entendeu? Inclusive, já tem mais de 20 anos que o convênio não é celebrado. Viu, Camila? Vamos trazer o Paulo Henrique aqui, e está devendo uma entrevista para a gente aqui, é verdade, você lembrou bem, doutor Rodrigo. Nós temos um convênio a ser celebrado, que aí esse convênio permite com que a gente faça ações coordenadas e integradas, município, estado, muito embora o DETRAN seja o Departamento Estadual de Trânsito, o órgão executor estadual, não há hierarquia entre essas entidades. Há uma coordenação do DETRAN em relação ao trânsito dos municípios. O senhor já chegou a conversar com ele para fazer esse convênio? Nós estamos em tratativas, eu espero ter um fé que a gente vai conseguir. Aqui o papo é reto, doutor. Aqui o papo é reto. Qual foi a última vez que teve essa tratativa? Porque eu vou trazer ele aqui para cobrar ele. Eu acho que tem um mês, mais ou menos. Um mês? Já tem bastante tempo, né? Vamos assinar, né? Já deu tempo para assinar, né? Pegar a caneta e assinar. Já deu. Mas enfim. Então, o radar no município é uma atividade que deve ser levada a efeito pelo IMMU, eu acredito que já estejam fazendo. Nas rodovias, enfim, é uma competência do DETRAN Amazonas, juntamente com a CEINFRA, que tem um departamento lá de estradas e rodovias, e a gente tem tido uma tratativa em relação a isso. O secretário Carlos Henrique tem feito um trabalho fenomenal à frente da secretaria, né? O governador já lançou aí as reformas da M010, vai lançar inaugurar a M070 essa semana, com toda a pavimentação de qualidade, sinalização adequada. Nós contribuímos também com o estudo de sinalização e a gente vai avançar para frente da instalação dos radares, caso seja necessário. A gente entende que pela filosofia de trânsito, como profissional da área de trânsito hoje, entendo que é um mecanismo, sim, eficiente, que reduz o número de acidentes e de mortes. Agora, basta que ele seja instalado em locais que, de fato, necessitem da instalação e da redução de velocidade. Não pode instalar um radar a cada 100 metros e dizer que aquilo é para promover segurança no trânsito. Aí é outra vertente, é outro objetivo. O nosso vai ser seguindo a doutrina de trânsito,
colocando esses radares nos locais que efetivamente demandam esse equipamento. Então vai ter um outro estudo ou já tem esse estudo para... Já iniciamos os estudos, concomitante ao trabalho feito pela CEINFRA, a gente já iniciou os estudos de topografia, digamos assim, da instalação desses equipamentos. Tem alguma parceria com a Rodoviária Federal? Nós temos, a gente está em vias de efetivar um termo de cooperação com ele, em que a gente vai fornecer sistema e eles outros sistemas para a gente. Mas é a parceria de operações, a gente sempre faz, a gente auxilia, carga pesada na rodovia, na BR-319, alcoolemia também a gente ajuda. É uma instituição que tem prestado um grande serviço à população do estado do Amazonas. É mais rápido o feedback da Polícia Rodoviária Federal do que o do IMMU, né? Não faz isso. Rapaz, o senhor Rodrigo é um gentleman. A relação com o IMMU é muito mais estreita, porque a gente convive no mesmo ambiente. A cidade de Manaus é uma cidade... É para ser, né? É uma cidade-estado. Podia ser mais rápido. Mas tudo bem. Mas quer deixar não entendo, senhor. Não entendo. Eu vou chamar o Paulo Henrique aqui para a gente conversar. Grande amigo, competente, experiente, sabe muito. Vamos lá. Vamos falar do programa Detran Cidadão, que a gente falou dessa nova gestão, dessa nova pegada, humanização, né? Buscar essa visão e levar essa visão para a população, na verdade, né? Trazer a população mais próxima do órgão público. Isso surgiu a partir de quando? Quando o senhor ainda era diretor técnico? Rapaz, Márcio, que pergunta legal, porque eu tenho tempo para falar um pouquinho disso, né? Porque esse é o xodó hoje. Tem muita gente assistindo aqui. Inclusive, eu acho que a Taizinha deu uma trabalhada aí nessas redes sociais, porque tem bastante gente assistindo, já tem pergunta aqui chegando. Legal. Esse é o xodó da gestão, né? A gente segue a esteira da determinação que o governador Wilson Lima nos deu de aproximar a instituição das pessoas. E quando eu entrei no Detran, eu percebi uma instituição mal falada, malfadada, estereotipada, né? De uma instituição meramente arrecadadora, burocrática. E a gente precisava mudar isso, inclusive resgatando a autoestima dos próprios colaboradores. Eu cheguei lá e via cabisbaixo, servidores cabisbaixos, sem autoestima elevada ali. E isso faz parte de um processo que é de dentro para fora, um processo endógeno. E o programa Detran Cidadão, lá atrás, Detran Cidadão é um programa inédito, mas lá atrás houve, há muitos anos, acho que mais de 14, 15 anos, o CNH social aqui. E na época foi feito somente para a categoria A e no interior do estado. E a gente avançou para entender que é um programa extremamente positivo e que ele deveria ser um programa democrático, um projeto democrático. Então o Detran Cidadão é um grande programa, já idealizado, aí, a gente já pensou nisso desde o início da gestão, 2019, mas aí início de ano a gente está tomando pé da situação, tocando outros projetos. Quando nós iríamos de fato implementar o programa Detran Cidadão, aí sobreveio a primeira onda da pandemia em 2020, aí 2021 se sucedeu a segunda onda e a gente teve que frear e deixar ele represado ali, guardadinho. Como, é inédito no país? Da forma que ele foi construído, eu te asseguro que é. Nós apresentamos inclusive no encontro da AND agora em Gramado, em novembro, e foi um sucesso. Vários estados querem copiar, fazer um benchmark aqui, porque é um tripé de 3 projetos que fazem parte desse guarda-chuva, grande guarda-chuva que é o programa Detran Cidadão, e no bojo do qual a gente pode inserir outros projetos. Eu vou até te falar um outro que surgiu agora, o governador anunciou em Manicoré, que não estava no programa inicial, mas que vai entrar e outros tantos vão entrar. Primeiro deles, CNH social, extremamente democrático. A gente não está fazendo só para a categoria A e também não somente para o interior do estado. A gente está incluindo todas as categorias de A a E, capital e interior. Significa dizer que primeira habilitação, categoria A, motocicleta, categoria B, veículo, tá? Aí categoria C, D e E, ele pode fazer a mudança de B ou de A de B para esse tipo de categoria, para C, para D ou para E. E ele pode adicionar categoria. Se ele é A, motocicleta, ele pode adicionar B. Se ele é B, ele pode adicionar A. Ou seja, você que tem categoria B e de repente está sem emprego e tu não é habilitado para motocicleta, tu vai adicionar a categoria fazendo só as aulas práticas e a prova prática de graça, se você preencher os requisitos de vulnerabilidade social. Então, não é só para a primeira habilitação, é bem democrático para todas as categorias e é um projeto que é sensacional. A gente vai poder entregar as primeiras CNHs agora entre o Natal e o Ano Novo, creio eu, com o governador. E a gente já tem os primeiros protagonistas desse projeto. Que legal. O segundo deles, Motociclista Legal, que é um projeto de segurança no trânsito, que ele tem o objetivo de capacitar esses motociclistas e trazê-los para a regularidade, trazê-los para a formalidade. Muitos deles no interior sequer são habilitados, por isso o tripé. Quem não é habilitado e preenche os requisitos, ele pode ser albergado aqui pela CNH Social. Aquele que é habilitado, mas não tem ainda capacitação,
ele vai poder se capacitar gratuitamente, porque nós aprovamos uma lei que isenta o valor da taxa dos cursos. Então, ele precisa ter 2 anos na categoria A e no mínimo 21 anos. Preencher os requisitos, ele tem um curso de graça, uma economia aí de R$240. Ao final do curso, ele é premiado com um kit de EPIs, capacete e colete, que gira em torno de 400 e poucos reais. Então, ele vai ter uma economia de R$650 no total, né? E aí, o último projeto é o CNH na escola, que esse é pioneiríssimo, nenhum DETRAN do país implementou esse projeto, que tem fundamento na resolução 265 de 2007 do CONTRAN. Olha só, ela é de 2007. E ele permite com que nós façamos o curso de legislação no ensino médio. Esse aluno, ele vai sair do ensino médio com curso de legislação, então ele vai ter uma economia... Entra na grade curricular? Não. Opcional, não é obrigatório. O aluno vai ele vai receber essas aulas por adesão. Ele manifestou interesse, ele vai ter a aula, vai ter o curso. É uma parceria que nós fizemos com a SEDU, que assinamos um termo de cooperação técnica, e ao final do ensino médio, na rede pública estadual, tão somente, ele já vai sair capacitado a fazer a prova de legislação. Então isso dá a esse aluno uma economia de R$400 e permite com que ele abrevie o processo de habilitação. Ele já sai com uma etapa concluída. Então é um projeto pioneiro, um projeto muito bonito. Os alunos estão empolgados, a gente vai começar com um projeto piloto em uma escola específica, em alguns sets, e aí, se Deus quiser, seguir aí, espraiar para as outras escolas do estado. E o último projeto não, ele faz parte, é um incremento ao projeto Motociclista Legal, o governador anunciou agora em Manicoré, em parceria com a FEAM, DETRAN, Amazonas e a FEAM, aquele profissional, aquele motociclista devidamente capacitado pelo DETRAN, repito, curso gratuito, 0800, grátis, maravilha. Ele capacitado e certificado, ele vai ter direito ao capacete, colete e também a uma linha de crédito na FEAM de até R$5.000. Para ele comprar outra moto. Já consegue comprar uma moto. Comprar uma moto, ou reformar a moto dele, ou pagar uma dívida que esteja tirando o sono dele. Ele vai usar como ele quiser essa linha de crédito para ele poder se recolocar no mercado de trabalho e retomar a vida normal. Tem alguma pergunta aí sobre essa? Uma que é sobre o cronograma da CNH Social, o seu setor, né, que pode ser que alguns protagonistas já possam surgir com a carteira entre o Natal e o Ano Novo. Como está isso alinhado às pessoas que já estavam em cronograma? Para entrega? Para entrega. Normal, as pessoas já estavam tirando a CNH, né, que existe aquele rumor, né, de que vocês podem estar atrasando os que já estavam na fila e tudo mais. Como está esse cronograma? Muito bom, Jonas, para a gente poder esclarecer isso, né? A gente tem tido algumas reclamações nas redes sociais. É evidente que a gente não consegue agradar a todo mundo, né? O DETRAN Amazonas faz a sua parte, a gente trabalha diuturnamente para fazer o melhor para a população, e algumas pessoas afirmando que está havendo um atraso maior por conta dessas turmas da CNH Social, o que não é verdade. Na verdade, a gente tem uma agenda um tanto quanto dilatada, ainda reflexo da pandemia. Nós tivemos que paralisar as atividades por mais de 3 meses no início do ano, e isso naturalmente que fez com que nós tivéssemos uma demanda reprimida, e aquilo na retomada a gente não conseguiu fazer todos esses exames represados num curto intervalo de tempo. É muito difícil, nós temos um problema de exiguidade de pessoal, escassez de examinadores, o que vai ser corrigido agora com o concurso público, que nós pretendemos lançar em janeiro, o governador vai anunciar em janeiro. Então, todas essas dificuldades aliadas ao processo aí que é natural de demora, não se faz com rapidez assim um exame prático. Mas a gente está correndo atrás, já realizamos vários mutirões, a gente está tentando incrementar a nossa área de exames com os examinadores que estavam afastados, trazê-los de volta, reintegrá-los aí para que a gente possa ampliar a capacidade de atendimento com mais provas por hora. Mas a CNH Social é um projeto em paralelo. Então, aqueles examinadores que atuam, nós fizemos parceria com autoescolas essas que estão com efetivo ampliado, justamente para atender a CNH Social. Então, os alunos da CNH Social, os candidatos da CNH Social não estão ocupando vagas daqueles que ordinariamente pagaram as suas taxas. Em paralelo, né? Em paralelo. Agora, é óbvio, é um universo menor, né? Nós selecionamos 1.000 pessoas em Manaus, nós atendemos aí muito mais do que isso na rotina normal. Então, é um universo menor e, naturalmente, que eles vão ter os prazos mais abreviados por conta desse universo menor. Então, para que fique claro, não estão ocupando vagas daquelas pessoas que pagaram suas taxas e estão, infelizmente, com um prazo um pouquinho dilatado. O que eu posso dizer a essas pessoas é que a gente tem trabalhado diariamente para reduzir esse prazo de agendamento, estreitar essa data entre agendamento e prova para que a gente possa atender com mais rapidez. Doutor Rodrigo, vou pedir licença para a gente fazer um intervalo rapidamente, Vamos tomar lá. uma água. Vamos lá. Agradecer a imensa audiência que a gente está tendo hoje nas nossas redes sociais. Agradecer a participação de vocês. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta na sequência. Não sai daí, a gente volta já.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento, ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Calma que ainda falta a gente... Muito bem, estamos de volta com o podcast Papo Reto, direto da redação da Agência Brasil de Notícias. Quero agradecer a presença do Dr. Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran. Agradecer a assessoria dele que está aqui, ó, em peso. Pô, o cara é bem assessorado, não é não, Jonas? Sim. Mandar um abraço pro meu xará, tá? Sabe por que eu trouxe minha assessoria aqui? Certa vez eu fui no outro veículo, eu fui sozinho. É? Sozinho, eu não tenho apego a essas coisas. Doutor Rodrigo, secretário, o senhor está sozinho? Eu digo, não tem problema, não tem que andar com ninguém. Não, porque o secretário vem sempre com uma comitiva e tal. Eu digo, rapaz, fiquei pensando. Ainda bem que o Márcio está em Lábrea. Graças a Deus. Um abraço pro meu parceiro. Deixa ele lá em Lábrea. Ele com a Morinê lá em Lábrea. Eu tô melhor aqui com a Thaís e com a Mari. Eu vi umas fotos aí nos stories do Márcio e do Amorinê trabalhando lá em Lábrea. Não, então a gente tem que se dividir, né? E falando de Lábrea, doutor, vou já fazer aqui as perguntas e as menções aqui nas nossas redes sociais. Antes de eu chegar em Lábrea, já estão me corrigindo aqui, para a gente mostrar aqui nossa Agência Brasil de Notícias, www.agenciasbrasildenotícias.com.br é o nosso site. Aqui você encontra aqui diversas informações, várias informações atualizadas do dia. A gente está com um destaque aqui de Adail Filho sinaliza disputar governo do Amazonas em 2022. Né? Olha só, recentemente ganhou, né, Jonas? Sim. Lá em Coari. O primo dele, na verdade, é o Keito Pinheiro. Ah, é verdade, foi o Keito que ganhou, verdade. Mas ele foi um protagonista na campanha. Ele e o pai, na verdade. E aí temos o podcast Papo Reto com o Dr. Rodrigo, ainda em destaque Chico Preto abraça Avante e briga pela vaga de Omar Aziz no Senado, né? Desmatamento na Amazônia registra queda de 19% no mês de novembro. Temos uma coluna de opinião política. Aqui embaixo temos aqui as matérias em destaque ainda. Além do podcast, tem dono do hit Coração Cachorro é solto após passar a noite na cadeia. Chico Preto abraça Avante, briga pela vaga de Omar. Pode subir um pouquinho, Luquinha. E aí os demais destaques: Omicron pode voltar a sobrecarregar os leitos em hospitais, alerta a Organização Mundial da Saúde. Produtos consumidos no Natal apresentam diferença de 124,72% em supermercados. Explosão de caminhão-tanque deixa mais de 50 pessoas mortas no Haiti. E, pode subir, temos aí uma editoria de vídeos, as mais lidas, inclusive ali a briga do prefeito de Borba, né? Rapaz, foi isso aí, deu uma repercussão fantástica. Fantástica assim, tá rendendo ainda, né, Fabiano? E aí a gente tá aí, ó. Né? Temos o banner do podcast Papo Reto, toda terça e quinta às 5 e 3 da tarde. E aí você pode fazer a assinatura da Agência Brasil de Notícias para receber as informações em tempo real. É só colocar o nome completo,
e-mail, assinar, você não paga nada, é gratuito. Então, no momento que a equipe produz e publica a informação, você recebe no seu e-mail em tempo real. E aí, a BN Notícia é o nosso Instagram, você pode seguir a gente, entra lá, segue a gente, você também vai ficar sempre bem informado com as principais notícias do mundo, do Brasil e da sua região. Então, visita a gente, segue a gente, compartilha, porque o jornalismo da Agência Brasil de Notícias é sério, é de credibilidade e é atual. Bom, vamos lá falar do interior. Falei agora há pouco de Lábrea, onde está tendo uma ação do Detran, e eu nunca vi nesse tempo de jornalismo o Detran tão próximo da população do interior do estado, né? Eu acompanho nas redes sociais o Amorinê, que é o diretor operacional, acompanho o Márcio, que é o assessor, publicando sempre as ações do Detran no interior do estado. Isso é uma determinação, é uma característica da sua gestão, doutor Rodrigo? É uma característica do governo, eu diria, Márcio. A gente tem visto aí o governador Wilson Lima varrendo literalmente o interior do estado, indo a todos os municípios, a todas as calhas do Amazonas. Naturalmente que nós, secretários deles, devemos seguir a mesma esteira, né? E eu sempre coloquei isso como um pilar da nossa gestão. São 3 grandes pilares. O primeiro dele, tecnologia. A cada dia a gente avança mais em melhorias dos nossos serviços. Tem muito a melhorar ainda, mas eu tenho certeza que o Detran Amazonas está em outro patamar em relação ao que era. Basta você abrir o site e verificar a qualidade do portal que hoje tem em comparação ao que era antes. A gente avança em tecnologia. O outro pilar é justamente a interiorização do Detran Amazonas, melhorar o nosso atendimento, levar o Detran para perto das pessoas. E quando eu falei agora há pouco em aproximar o Detran da população, não é somente a população da capital, não é somente a população de Manaus, mas sobretudo a população do interior do estado, que muito precisa dos nossos serviços. E o terceiro pilar é exatamente a organização administrativa, que passa muito pela reestruturação, pela mudança de rotina, de processos administrativos e do concurso público que o governador vai anunciar, já anunciou, e que a gente espera lançar edital até janeiro. Mas a parte da interiorização envolve não apenas a questão dos programas de segurança no trânsito, dos programas sociais, que é o que tem nos levado recentemente a esses municípios. O Amorinê está lá em Lábrea, fazendo o trabalho com os mototaxistas. Recentemente nós tivemos em Coari. Eu fui a Humaitá e a Manicoré agora junto com o governador, fazer esse trabalho de conscientização e promover o projeto Motociclista Legal. A gente sabe que a realidade no interior do estado, a motocicleta é o principal modal de transporte. Eu sempre digo, o mototaxista ele tem um protagonismo muito grande. Ele é aquele profissional que leva as pessoas diariamente de um ponto ao outro, leva as pessoas para o trabalho. Então a gente precisa dar a guarida a esses profissionais, precisa dar suporte a eles, e estão esquecidos há mais de uma década. E o trabalho fundamental que a gente tem como principal objetivo nesse pilar de interiorização é a criação dos polos avançados de atendimento do Detran Amazonas. Pela primeira vez na história do Detran, Márcio e Jonas, a gente vai colocar a confecção e estampagem de placas no próprio município e a confecção de CNH também no próprio município. Prova eletrônica de legislação, captura de imagem de biometria digital, atendimento de cartão de crédito parcelado, toda a estrutura. É isso que eu falo, toda a estrutura no local sede do município. Todo o escopo de atividade que nós temos aqui, é óbvio que em uma menor proporção, nós vamos levar para determinados municípios. E aí cada calha do nosso estado vai ter um município polo, e esse município vai atender aquelas cidades adjacentes. Isso vai imprimir rapidez, celeridade, mais segurança no processo. Documento de veículo nós não mandamos mais via malote, era uma realidade até 2 anos atrás. Você tinha que mandar aquele documento verdinho, papel moeda. Hoje é tudo digital, impresso no papel A4. Nós acabamos com isso. Em breve vamos acabar com a CNH, porque a CNH, ainda que feita em papel moeda, uma regulamentação nacional, nós vamos imprimir nesses polos avançados de atendimento. E o primeiro deles vai ser no município de Humaitá. Um importante município na Calha do Madeira, estratégico. Nós perdemos receita para o estado de Rondônia porque os veículos são emplacados em Porto Velho. Então a gente vai aumentar a nossa capacidade de atendimento. Estamos lá com um prédio maior, com a confecção da placa na hora, a confecção da CNH na hora para o cidadão. Isso vai trazer, como eu falei, celeridade, segurança, efetividade e conforto para as pessoas de lá. E receita para o estado. E receita para o estado e, consequentemente, para o município, porque o IPVA, constitucionalmente falando, ele vai 50% da arrecadação, vai 50% para o estado, 50% do município em que o veículo é registrado. Maravilha. Doutor, a gente percebe a atenção que o governo está dando para o interior do Amazonas. Em estimativa, quantas pessoas mais ou menos devem ser alcançadas por essas políticas públicas? Olha, essa é uma pergunta difícil. A gente espera aí, com esse atendimento nas calhas, sem sombra de dúvidas, atender aí 200, 300 mil pessoas de início, porque a gente vai iniciar em Humaitá, vamos avançar para Parintins,
Tabatinga, Tefé e Eirunepé. Isso ainda esse ano ou não? Até o meio do ano que vem a gente tem isso como meta, né? Como meta colocar esses polos avançados aí de atendimento. O concurso público vai vir para dar suporte para a gente administrativo, que hoje a gente não tem pessoal. Quando esse concurso? Já estão perguntando aqui, ó. O Fabiano Costa está perguntando. Doutor Rodrigo, estamos esperando o concurso. Mas a gente está muito otimista por isso. A gente tem um corpo de funcionários que é seletista, que são extremamente valorosos. A minha equipe, o Detran inteiro, são profissionais que dedicaram uma vida àquela instituição, 30, 40 anos de instituição, mas a gente precisa oxigenar. E eles próprios sabem disso. A gente precisa crescer. O Detran cresceu em estrutura, tem crescido em braços, em atividade, mas ele precisava crescer estruturalmente falando. Ele precisava de um corpo, um efetivo maior, um efetivo estruturado, um efetivo estatutário, sobretudo, do ponto de vista legal, é uma exigência. Nós temos a natureza jurídica de autarquia e temos profissionais que são seletistas, contratados no regime de leis trabalhistas, o que não pode. Então, nós estamos corrigindo uma questão legal, né? Trazendo aí o regime estatutário, o nosso PCCR, que é o Plano de Cargos e Remuneração, foi aprovado agora, recentemente, tem umas 2 semanas na Assembleia, e a reestruturação está indo agora também. Concurso público, a gente espera até o início de janeiro lançar o edital. Serão inicialmente 183 vagas, 123 para nível superior, 60 para nível médio. Essas vagas, esse número, aparentemente, pode soar como algo... Opa! Acidente. Um número pequeno, mas é porque nós tivemos que manter o mesmo escopo orçamentário que nós temos atualmente, por conta de uma limitação da Lei Complementar 173, que é uma lei do governo federal. Então, os estados não podem criar cargos ou aumentar a remuneração nesse período aí até o final do ano, até 31 de dezembro. Então, nós tivemos que restringir a criação desses cargos, que é o que a gente tem de limitação orçamentária. Mas a nossa necessidade é muito maior que isso. Então, você aí que está nos ouvindo aí na ABN, tenha certeza que o Detran Amazonas chamará mais gente durante o ano e durante os próximos anos. A ideia é que nós tenhamos um efetivo de aproximadamente 900 servidores para atender aos nossos projetos, para atender aos nossos anseios, a nossa estrutura almejada de atendimento, não só na capital como no interior. Nós vamos precisar, aproximadamente 900 servidores. Para esse novo edital já... Esse concurso são 183 vagas criadas, agora. Mas ele se presta também a cadastro de reserva. E aí, ano que vem, já afastada essa limitação da Lei Complementar 173, a ideia é que nós façamos aí a criação de novos cargos. Doutor Rodrigues, vou comentar aqui vou citar aqui um comentário no nosso YouTube da Ranieri Mendonça. Parabéns, excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelo Dr. Rodrigo. A visão de trabalho para o trânsito, de uma forma geral, está muito atrasado e a segurança viária não era a principal visão. E aí tem também a Lucélia perguntando se tem algum link para se inscrever na CNH. Deve ser CNH Social. Sim, é o nosso portal, Marcelo, detrancidadão.am.gov.br. Detran Cidadão é um hot site, detrancidadão.am.gov.br. Você entrar no portal do Detran, você vai achar um link lá para ir direto, ser redirecionado para lá. Mas se você colocar diretamente detrancidadão.am.gov.br, você é direcionado para o nosso hot site específico para isso. Lá você faz a sua inscrição no projeto CNH Social, tem informações dos requisitos, tanto da CNH Social como do motociclista legal também, que a inscrição ainda é presencial, especialmente nos municípios do interior, mas a gente em breve vai lançar também a inscrição digital para o motociclista legal. E aí o que o Ranieri falou rapidinho, Márcio, é muito interessante, agradecer ao Ranieri, é um ponto que eu sempre falo também quando eu tenho oportunidade de palestrar ou de dar entrevista, enfim. Trânsito nunca foi matéria de primeira ordem, sempre foi matéria de segunda, terceira, quarta ordem, um tema subalterno. Não era prioridade. Não era prioridade, mas pouca gente sabe que um trânsito mal gerido, mal administrado, ele gera efeitos em todas as principais áreas de qualquer governo. Na saúde, na segurança, na educação. Então, acidente de trânsito com vítimas fatais gera custo para a Previdência, acidente de trânsito com vítimas lesionadas, sequeladas de maneira permanente, gera gasto para a saúde. Bilhões por ano o Brasil gasta com saúde em relação a fraturas e acidentes de trânsito. Então, essa visão que a gente precisa ter mais aprofundada da coisa e entender a importância de políticas públicas de trânsito para a sociedade. Viviane, o Detran vai continuar a campanha de parcelamento de IPVA? Deveria aumentar até 6 parcelas, me ajudaria muito. Na verdade, isso a gente está até discutindo já, esse pleito talvez chegue
ao governador Wilson Lima nos próximos dias, não sei, a gente tem discutido isso, mas é importante frisar que o IPVA é um tributo de titularidade da Cefaz. O Detran Amazonas é tão somente um facilitador dessa arrecadação. O que nos cabe como titular de tributo é a arrecadação das taxas. Então, a política de pagamento, de parcelamento do IPVA diz respeito à Cefaz. Né? O que a gente tem no Detran são agências, né, são facilitadoras de crédito credenciadas junto à Senatran, o antigo Denatran, que aí eles impõem uma taxa de juros. Hoje nós temos 8 credenciados, o que naturalmente oferta uma concorrência maior e essas taxas têm reduzido. E é aquele cidadão que queira passar no cartão de crédito, frisando que tem a incorrência de alguns juros, ele pode procurar o Detran e ser atendido lá e simular esse financiamento. Maravilha. Aqui as pessoas às vezes confundem, né? Tipo, muito. É igual a polícia. O cara tá brigando com o vizinho, liga pro 190. São duas coisas que tem muita confusão. A competência municipal com a estadual. Pegar o gato na árvore, liga pro 190. Eu recebo muita ligação de carro que é removido quando está estacionado em local proibido. Isso não é uma ação nossa, do município. Então as pessoas confundem essa questão da competência e também a questão do IPVA. Doutor, uma pergunta de conhecimento, acho que do popular, vamos dizer assim. A gente citou aqui, a gente estava conversando aqui, em certo momento você citou que todos os dias é possível que o Detran atenda cerca de 5.000 pessoas. Como o Detran tem trabalhado aí para otimizar o atendimento dessas pessoas, para que não fiquem muito tempo em filas, ou, enfim... Respeitar essa regra, né? Jonas, eu vou te falar. OMS. Quando eu estava falando para o Márcio também nos bastidores, que o Detran Amazonas foi uma das primeiras instituições a voltar a funcionar com protocolo de sanitário, tudo adequado, de acordo com as regras da OMS, da FVS aqui no estado. Nós tivemos todo o cuidado para a preservação da vida, era nosso principal objetivo, mas o Detran Amazonas também foi modelo para o resto do país nesse sentido, e eu vou dizer a vocês por quê. Nós trabalhamos com o modelo de agendamento eletrônico. Esse modelo está aí desde 2017, nós aprimoramos esse modelo. Hoje, o cidadão não enfrenta fila no Detran Amazonas. Estava prevendo essa questão da pandemia? Não sei, a gente o cidadão pode reclamar de qualquer coisa, mas foi realmente um divisor de águas. Foi um divisor de águas, a gente teve que se reinventar, Márcio e Jonas, mas a questão do atendimento a gente aprimorou, o que já era bom a meu ver com relação ao agendamento de 2017 para cá. Muitos Detrans não tinham agendamento eletrônico, trabalhavam com senha, a pessoa ia até o local, puxava sua senhazinha e aguardava, e tiveram que implementar de maneira rápida, né, a toque de caixa, esse sistema, essa metodologia. E a gente foi alvo de benchmark, de experiência, de case de sucesso para esses Detrans. Então, o nosso agendamento passou por um aprimoramento, evolução, e hoje o cidadão ele agenda o seu serviço e ele é atendido em no máximo 5 minutos. 5 minutos é a nossa média de atendimento do cidadão no guichê do Detran Amazonas. Então a gente tem essa expertise e graças a Deus é uma coisa que tem melhorado muito e veio ao encontro da necessidade do período de pandemia, né? A gente precisava otimizar isso. O que a gente fez? A gente só fez espaçar mais o atendimento. Hoje a gente faz em intervalos de 5 em 5 minutos. Então isso aumenta a capacidade de pessoas a serem atendidas em 1 hora, por exemplo. Mas durante a pandemia nós espaçamos colocamos intervalos de 20 minutos. E à medida que o índice de transmissão foi reduzindo, a gente foi reduzindo também esse intervalo para ter uma capacidade maior. Então a gente acompanhou essa evolução ou essa involução da pandemia para que a gente pudesse ir atendendo o maior número de pessoas à medida que a coisa ia melhorando. Então de 20 para 10, de 10 até chegar em 5 minutos, que hoje é o intervalo que nós temos, que é o tempo máximo de atendimento de cada usuário no Detran Amazonas. Maravilha. Lhe dou os parabéns, viu? Porque a gente Obrigado, recebeu muitas informações de pessoas que estavam buscando o atendimento do Detran nesse período de pandemia e que realmente saíram de lá satisfeitos com essa questão. Outra mudança importante, se você me permita falar, que ganhou força, especialmente no período de pandemia, já era uma ideia nossa, mas a gente teve que colocar em prática porque era uma necessidade inarredável, eu costumo dizer, não tinha como fugir daquilo, foi o credenciamento de outras instituições bancárias. Outro marco da nossa gestão, o governador Wilson Lima, quando recebeu a minha sugestão, prontamente disse: Rodrigo, toca isso, que é importante para as pessoas, porque o Detran tem 49 anos de história e nesses anos todos só trabalhava com um único banco. Atendia satisfatoriamente, mas a gente sabe que hoje a necessidade é muito maior, tem vários bancos e as pessoas têm direito de ser correntistas onde bem quiserem. E aí nós abrimos credenciamento porque nós facilitamos a vida das pessoas na pandemia, trabalhávamos à distância, as pessoas das suas próprias casas conseguiam emitir as taxas, mas não conseguiam pagar porque as agências estavam fechadas. Então quem não era correntista do banco
que atuava conosco, não conseguia pagar, ele não conseguia, porque nem que ele quisesse ir até a agência ficou fechada durante muito tempo. Então surgiu a necessidade de colocar de fato em prática essa ideia de credenciar novas instituições bancárias. Hoje, o marco histórico, sem dúvida alguma, dessa gestão foi o credenciamento de outras instituições. Hoje nós trabalhamos com Bradesco, com Caixa, com Banco do Brasil, com Sicoob, com Santander, e na Caixa você tem atendimento nas lotéricas, ou seja, democratizando aí a questão do pagamento e dando conforto e comodidade para as pessoas. O João Thiago está falando aqui, ó, recebi uma multa em Fortaleza, mas ela não apareceu para mim no aplicativo do Detran Amazonas. O Detran Amazonas não está interligado ao SNE? Não, tá. O Detran Amazonas foi um dos primeiros Detrans a aderir ao SNE. O SNE é o Sistema de Notificação Eletrônica. Ele permite com que o usuário, o condutor, tenha até 40% de desconto no pagamento das multas se ele pagá-la em dia. O Detran Amazonas foi um dos primeiros a aderir. Digo isso, o SNE foi criado em 2018, a gente aderiu em 2019, no meu primeiro ano de gestão. O que pode estar acontecendo no caso do João? Não, na verdade não é isso. A integração existe uma base nacional, base Renainf, os Detrans se comunicam com a Senatran. O que acontece é que teve uma política de suspensão e interrupção de prazos recente do CONTRAN em relação à pandemia. Ele editou algumas resoluções suspendendo prazos aí de inserção de notificação de autuação, de notificação de penalidade, e muitas dessas multas que ocorreram nesse período estão aí represadas, aguardando esse processo administrativo, de notificação, não pode ser que logo seja liberado. Pode ser. Talvez ela ainda não esteja em fase de NIP, que é a notificação de imposição de penalidade, e por essa razão não esteja inscrita na CDT e nem na base nacional para que a gente possa ver. Mas ele não corre o risco de perder o prazo de pagamento? Não, ele vai ser notificado. Se ele receber a multa em Fortaleza, ele tem que ser notificado por lá. E é muito provável que essa notificação chegue para a gente, a nossa coordenação de Renache ou de Renainf envie para ele essa notificação para que ele possa fazer a defesa, porque aí você já tem uma outra unidade federativa que está autuando, que não é o Detran Amazonas. Mas é bem provável que ela não esteja ainda em fase de imposição de penalidade, por isso ele não está conseguindo enxergar. Mas a integração existe e o Detran Amazonas aderiu sim ao SNE antes mesmo de se tornar obrigatório, que agora com a mudança do CTB é obrigatório aos Detrans de todo o país aderirem ao SNE. Doutor Rodrigo, quero lhe agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu sei que essa pegada do Detran está muito forte. Tem mais coisa para falar, já acabou? Vamos marcar para o próximo. Tem muita coisa. Tem mais coisa para falar, né? Tem muita coisa. Eu imagino, tem muita coisa para falar, mas é que já colocaram aqui esse coffee break aqui maravilhoso. Lá da Isa Padaria, que é uma parceira nossa aqui. Sim, do vocês ferram com a minha dieta, pô. Né? O doutor Rodrigo está de dieta, né? Na verdade, a culpa agora eu vou dizer, é da assessoria, que disse assim, teve alguma restrição alimentar? Não tem nenhuma restrição alimentar. Tinha que ter pedido um whey protein aqui. Olha aí, né? Fruta. Tô brincando, hein? Mas, fique à vontade para degustar desse coffee break, que a assessoria também está convidada aqui. Fornecido pela Isa Padaria, que é a nossa parceira de podcast aqui. Um abraço para o Raoni, para a dona Cléo, que sempre nos atende aqui da melhor forma possível. E lhe agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Eu sei que a pegada do Detran, como eu falei, é forte no interior do estado. O senhor está viajando muito, né? Mas conseguiu uma vaguinha na sua agenda para estar aqui com a gente, esclarecendo a população de vários assuntos. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Jonas, aí, por fazer parte da bancada. O papo foi muito produtivo, a gente conseguiu falar um pouco de tudo. Te pedir desculpas aí pelos conflitos de agenda, mas você sabe que a nossa rotina é pesada. E dizer que a gente está à disposição da população, sempre querendo fazer o nosso melhor. Coloquei lá nas minhas redes sociais lá uma caixinha de perguntas, quem quiser entrar lá para tirar alguma dúvida, @Rodrigo de Sá no Instagram, no Facebook também. E aí a gente vai responder à medida que elas forem chegando da forma que se faz possível. E agradecer o espaço mais uma vez e me colocar à disposição para outras oportunidades de a gente falar de mais coisas, porque tem muito mais a ser dito. Com certeza. O Detran não para. O espaço da Agência Brasil de Notícias está sempre aberto aqui para todos vocês que prestam serviço à população. É o que eu falo. A nossa missão é levar essa informação de fontes seguras a toda a sociedade. Né? E vocês que trabalham diretamente nesse atendimento à população é que traz essa informação para a gente, para que a gente possa passar a esclarecer algumas situações para toda a população. Jonas, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer trocar ideias com quem a gente possa aproximar políticas públicas das pessoas. Foi uma grande honra. Muito bem, vamos degustar. Vamos agradecer aos nossos parceiros, né? Tem o pessoal da Isa Padaria, que está com a gente. Nem me deram a minha fichinha hoje, né? Minha produção hoje... é top, minha produção é top. Aí, Maná Delivery, grande Renison. Marinalva conhece o Renison, né?
né? Sim. Isso vem de um sanduba lá. Maravilhoso. Autorodas também é nosso parceiro aqui no podcast. Tem mais Sede por Vidas. Um abraço para todo mundo aí da Sede por Vidas, está no Instagram. Você pode visitar a página no Instagram. Outlet da Tropa, também parceira do podcast Papo Reto, aqui da Agência Brasil de Notícias. Coyote Suspensões, né? Coyote Suspensões também está com a gente aqui. Não parceiro pode do podcast. Rebaixar carro, tem que passar pela inspeção. Viu? Só para deixar claro aí, precisa O pessoal da Coyote tem que estar ciente. Ajuda aí, Coyote. Grande Robson, lá da Chefão Barbearia e também da Parintins Burger. Obrigado pela parceria de sempre, meu parceiro. Tamo junto aqui. E agradecer também a você que esteve com a gente até agora. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência nesse podcast Papo Reto de terça-feira. Quinta-feira, mais podcast Papo Reto a partir das 5h03 da tarde, aqui direto da redação da Agência Brasil de Notícias. A todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Aí, Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.